A Bíblia não é um livro que você lê e, eu entendi assim, ponto final. Não é axologia, é teologia. Então tem as regras, a Bíblia interpreta-se a si mesma, a Bíblia diz o que quer dizer o que diz, a Bíblia é a palavra de Deus, são pressupostos. Se não chegar e ler e falar o que vem na cabeça, vai dar problema. Ô, pastor. O meu pastor, ele fala, eu tô falando de cabeça aqui, acho que para você fazer uma boa exegese, você tem que avaliar 9 situações, né? Por exemplo, a cultura, a filosofia, enfim, são 9 coisas para você poder entrar dentro de um texto, para você avaliar, para você poder fazer realmente uma exegese boa, né? Eu coloco aqui alguns princípios nesse livro, princípios fundamentais para você interpretar a Bíblia de maneira correta. Primeiro, a Bíblia é a sua própria intérprete. Então, às vezes a pessoa lê um texto da Bíblia e hoje, como tem muitos recursos, ela vai direto num comentário bíblico. Ela vai direto para o Google. Ela vai direto para uma teologia sistemática. Mas ela nem procurou entender o que a própria Bíblia está dizendo em outros textos. Isso é muito ruim. Então a Bíblia é a melhor intérprete para ela mesma. Segundo, o texto tem que estar de acordo com o contexto. Senão você não vai interpretar corretamente. Então cada texto tem o seu contexto. Por que o autor disse aquilo? Qual era o contexto em que aquilo estava acontecendo? Se eu mando uma mensagem para você por WhatsApp hoje, falando de um determinado assunto, se você for abrir aquela mensagem daqui a 1 ano, você não vai lembrar do contexto. E você pode distorcer aquela mensagem que eu te mandei. Imagine 2000 anos depois. 3, 4, 5, que é o caso dos livros mais antigos da Bíblia, escritos em hebraico, grego e aramaico, que não é a nossa língua. Em outra cultura, que é a cultura judaica. Em outra linguagem, porque cada língua tem a sua, os seus dizeres, suas gírias, né, seus códigos. Então, texto e contexto. Terceiro, né? Literalidade da Bíblia. A Bíblia se interpreta literalmente. Só não interpreto literalmente a Bíblia se não for possível. Jesus disse, eu sou a porta. Ele tem maçaneta? Ele tem... Não tem chave. Então não é uma porta literal, é uma porta metafórica. Então é isso. Depois existe descrição e prescrição, princípio da descrição e da prescrição. Qual que é a diferença? Existem textos que são descritivos e textos que são prescritivos. Textos descritivos são narrativas. Textos prescritivos são normativos, são doutrinas. Então tem texto na Bíblia que é só uma narração de um fato. Eu não vou aplicar aquilo na minha vida e não vou repetir o que o autor colocou ali naquela história e que o personagem fez. Deu para entender mais ou menos? Deu, total. Senão a gente vai... Imagina. Josué entrou lá em Canaã e meteu espada, matou gente. Deus mandou eu entrar e conquistar a terra e matar os inimigos. Não existe. Gente, isso, olha só. Né? Vê como a Bíblia ela pode ser perigosa para quem não interpreta corretamente? Só a palavra mata. Então é um texto descritivo. Não é um texto normativo como as doutrinas que a gente encontra nas cartas paulinas. Ali é para ler, entender e aplicar. É para fazer, para praticar. Mas tem coisa que tá lá que você fala, não, isso aqui jamais, né? Isso aqui não pode. Pelo amor de Deus. E outra, tem coisas que são exceções à regra. Aconteceram só uma vez. Também não vai acontecer mais. Não é para repetir. Pode acontecer? Pode. É exceção à regra. Elias chegou lá na casa da viúva e disse, tem pão aí? Só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de... Então faz o bolo, traz primeiro para mim. Onde você vai ver isso se repetir na Bíblia? Em lugar nenhum. Aí o camarada vai, se reveste da autoridade de Elias e diz, traga a oferta e entrega aqui. Eu sou o profeta. Primeiro para mim. Mas vai faltar na conta de água, de luz, de telefone. Não interessa. Traz para cá que Deus vai multiplicar igual multiplicou. Poxa, irmão, aí já é forçar a barra, né? Demais. Porque é um texto narrativo, não é doutrina. Não é para você fazer e repetir aquilo. Descrição e prescrição. E aí entra a questão do pentecostalismo. Atos dos Apóstolos não é descrição, como os reformados cessacionistas dizem. É um livro histórico, está narrando o que aconteceu, mas não acontece mais. Não, a maior parte do livro de Atos é doutrina, porque Lucas é teólogo. É só ler os grandes teólogos pentecostais, Craig Keener, Roger Stronstad, o canadense, William Menzies, Robert Menzies, esses caras vão, o Donald D., esses caras vão mostrar de forma muito clara
que os textos ali não podem ser interpretados de maneira prescritiva ou descritiva apenas. São prescritivos, são normativos, são doutrinários. Então são vários princípios. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Então você vai ler um texto, né? Por exemplo, eu já fui interpelado, né, por alguns ateus, pessoas não cristãs, dizem, mas por que a homossexualidade é pecado? Jesus, ele nunca falou desse assunto. Eu creio que Jesus disse. Jesus nunca tocou nesse assunto. Quem tocou foi Paulo, tal. Mas Jesus mesmo, que é o Filho de Deus, nunca falou contra. Aí a pessoa diz assim, você acha que ali no meio de, né, onde Jesus, aquela multidão, você acha que não tinha gente praticando homossexualidade? Eu disse, claro, com certeza tinha. Então por que Jesus nunca falou? Primeiro, a ausência de evidência não é evidência de ausência. Jesus já falou contra o estupro na Bíblia? Ele disse não. Jesus já falou contra o uso de drogas? Ele disse não. Jesus já falou contra a pedofilia? Ele disse não. Então tá liberado? Disse, não. Eu falei, então, mas você tá usando o mesmo argumento para dizer que tá. A homossexualidade. Então, não é porque uma coisa não é citada e nem proibida diretamente no texto que ela seja permitida. Então, a ausência de evidência não é evidência de ausência. E o significado original do texto. Então, eu tenho que buscar, claro que isso, alguns vão debater na academia se é possível ou não. Eu creio que sim. Chegar no sentido original que o autor tinha em mente quando escreveu aquele determinado texto. Isso é exegese. Você vai a fundo mesmo. Mas o que esse camarada quis dizer com isso? O que estava acontecendo em torno dele? Qual que era todo o contexto cultural, contexto histórico? Qual que era o episódio ali para ele escrever aquele assunto, para ele falar desse assunto, para ele usar essa palavra e não outra? E aí você vai chegar, pelo menos, no entendimento aí de 90% do que ele disse. Ainda que você não chegue 100%, que isso às vezes pode ser impossível, dependendo do texto. Mas você vai chegar no significado. E uma outra pergunta é quando devemos, ou se sempre devemos, corrigir pessoas que usam frases mal interpretadas ou isoladas da Bíblia? Devemos. Devemos como pregadores, professores, obreiros, pastores, com carinho, com educação, mas falando a verdade. Chama num canto, diz, olha, isso aqui não existe. Tem muito chat GPT aí. E pra você ver, até o chat GPT, se você usar corretamente, vai te dar muita coisa boa. Eu queria até perguntar, até onde é errado, né? Usar o chat GPT. Mas a internet a gente não usa. Total, não é a mesma coisa? O Google a gente não usa. Por exemplo, você vai pregar amanhã numa igreja, e você precisa montar um esboço. É errado usar o chat GPT? Até onde devemos usar? Porque eu acho que toda pesquisa ela é válida. E toda pesquisa, independentemente de onde ela é feita. O Espírito Santo vai atuar na medida em que você está buscando e pesquisando para entender aquilo que você está se propondo a pregar. Entendeu? Então, seja, onde a gente não tem um livro, senão a gente vai ter que excluir os livros também, porque são fontes de pesquisas. Alguns não são confiáveis. Por exemplo, eu tinha, né, quando comecei a estudar, tinha vários livros que eu comprava, não sabia. Tinha direção, comprava e li, meu Deus, o cara disse isso aqui, que absurdo. Né? Que loucura, onde o cara tirou esse negócio aqui? Isso aqui é espiritismo. E o cara é teólogo de nome. Então não é porque tá no livro que, livro então é melhor do que o chat GPT. Nem sempre. Pode ser uma informação incorreta e às vezes a inteligência artificial, seja lá qual for, que são várias, né? Pode te dar uma informação mais correta do que aquele autor que escreveu um livro de maneira errada, o Google, e você pesquisa em tantos lugares, dicionários, léxicos, bíblias de estudo, sempre você vai ter uma informação ali que vai acrescentar naquilo que você vai pregar. Aí você que tem que filtrar. É você que tem que filtrar. Conhecendo a Bíblia, você vai saber se aquilo ali é correto ou não. Eu já utilizei várias vezes pesquisas, fontes na internet, fontes em livros, e eu bati o olho e falei, bom, isso aqui tá um problema. Alguma coisa tá esquisita aqui. Vou ler de novo, vou ler mais realmente, isso aqui não tem nada. Porque existe uma linha e uma direção, né, pastor? Por exemplo, primeiro conheça a Bíblia. Conheça a Bíblia. Para depois ir para fora. Lógico. Foi o que eu falei. Total. A Bíblia é a melhor intérprete para a própria Bíblia. Como é que eu nem li a Bíblia e já quero buscar em outras fontes? E a Bíblia Seja explica lá tudo dentro quais da Bíblia? forem. Explica tudo. A Bíblia explica-se a si mesma. A Bíblia explica-se a si mesma. Qualquer parte, qualquer etapa. Qualquer parte. Qualquer parte. E o que ela não explica, não adianta eu querer dizer
que é isso, que é aquilo. Se ela mesma não disse, Aí vai ser eu posso especular. sua, né? Eu posso criar uma teologia que não é herética em cima daquilo, mas eu não posso fugir do que a Bíblia diz. Por exemplo, pastor, você está pregando e você está usando uma passagem, exemplo, Mateus 15, e de repente você usa algo semelhante de Tiago, algo semelhante de Efésios, estou dando um exemplo. Até onde é errado? Porque pode ser em contextos diferentes. Isso. É uma pregação temática, geralmente, corre esse risco. Eu falo no livro Entendeu? aqui de pregação. Isso. Não é falando propaganda, não. É só Sim, pra dizer opa, que eu por faço. favor, vou apresentar esses livros já. Depois a gente fala. Mas eu falo que, por exemplo, né, uma pregação temática, ela vai se ater, como o próprio nome está dizendo, no tema. Então, eu vou falar sobre o poder do Espírito Santo. Então, eu posso viajar pela Bíblia inteira, de Gênesis ao Apocalipse, eu vou achar conteúdo para esse tema. Desde que esteja no contexto teológico total da Bíblia. Não posso inventar coisas só porque o tema me permite. Por isso que alguns rejeitam a pregação temática, que eu acho uma bobagem. Se você conhece a Bíblia profundamente, todos os tipos de pregações são utilizáveis. Não São faz mal importantes. usar uma outra. Porque existe uma certa idolatria. Pregação expositiva é a Aham. única correta. Isso. Que bobagem é essa? De onde tiraram isso? Onde está escrito na Bíblia que a pregação tinha que ser expositiva? Entendeu? Desde que você pregue fielmente as Escrituras, pode ser uma pregação biográfica, pode ser uma pregação expositiva, pode ser temática, pode ser textual, desde que você ensine e pregue aquilo que está escrito. Aí você vai chegar numa conclusão correta. Legal. Agora, se eu começo a misturar os textos, o negócio você falou, uma coxa de retalhos, Sim. é perigoso, porque às vezes um versículo cita a mesma palavra, mas está falando de outro assunto. Sim. Que é uma coisa que eu coloco no meu livro de interpretação também. Uma mesma palavra nem sempre tem o mesmo significado. Sim. Por exemplo, manga. Manga pode ser a fruta ou pode ser a manga da camisa. Vai depender do contexto. Se eu falo, por exemplo, símbolos na Bíblia, também nem sempre vão significar a mesma coisa. Se eu falo serpente, o que vem à mente da gente? Serpente na Bíblia simboliza quem? Uma cobra. Diabo. O diabo. A cobra simboliza o diabo, né? A antiga serpente e tal. Só que aí você lê Mateus, capítulo 12, se eu não me engano, e Jesus diz, assim como o Filho do Homem, né? Assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim o Filho do Homem será levantado. A serpente ali representava Cristo. A serpente de bronze não era o diabo. Se eu falo leão na Bíblia, o que vem à tua mente? O leão da tribo de Judá. Só que aí Pedro escreve lá em capítulo 5, versículo 8 da primeira carta. Vigiai e sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A figura do leão agora está sendo referência ao diabo, que está espreito esperando alguém fragilizado passar por ali para ele poder abocanhar. Você vê? Então, mesmo o símbolo pode significar coisas diferentes, depende do contexto. Sim. Então, E eu ainda tenho sempre tem que analisar isso. a questão também de palavras únicas, né? Quando você vai ali por tanque de Betesda, Betsaida, Isso. ela só aparece uma vez na Bíblia, né? Então você fica sem o... E além disso, por exemplo, ela tá no Novo Testamento quando ele fala, mas ela, na verdade, a origem dela na verdade, ainda é aramaica, né? Então, ou seja, complica ainda mais, né? Sim, exato, porque a Bíblia ela não foi escrita em português. Então é o abismo que eu chamo de abismo linguístico. A Bíblia foi escrita em hebraico e aramaico, pequenas partes, no Antigo Testamento, e o Novo Testamento, na sua totalidade, em grego. Então, não foi em português. Sim. Então, tenho que... Só que a cultura que está por trás é a judaica. Os autores são judeus. Então, eu posso, por exemplo, não sei se vocês falam outros idiomas, eu posso falar inglês fluentemente, sendo brasileiro. Só que a minha mentalidade é de brasileiro. A minha cultura é brasileira. Então, eu posso falar fluentemente o inglês. Só que um americano, se me ouvir, ele pode achar estranho, mesmo eu falando fluentemente, porque eu vou usar palavras de maneira diferente da que eles usam lá. Por quê? Porque eu estou pensando através e a partir da cultura brasileira. Então, o judeu que escreveu o Novo Testamento, os judeus que escreveram o Novo Testamento em grego, mas a mentalidade é judaica. Então, as expressões idiomáticas, tem muita coisa nesse sentido. E ele precisa se ater a esse quesito também. Jesus falava em aramaico, era a língua materna dele. Existem no Novo Testamento 4 idiomas no período bíblico. O aramaico, que era a língua materna dos judeus, eles falavam, por exemplo, Jesus falava no dia a dia aramaico, não era hebraico. O pessoal pensa que era o hebraico. Hebraico é a língua santa, é a Lashon HaKodesh, é a língua do culto, é a língua litúrgica.
da sinagoga, do templo, da oração, da leitura, das escrituras. Até hoje, se for à sinagoga, não sei se vocês já foram, vai à sinagoga, por exemplo, você vai ver a reza é em hebraico, às vezes o cântico é em hebraico, a oração mais deles é em complexo hebraico. ainda, imagina aramaico. Meu A Deus. leitura é no hebraico. Aí o aramaico tá ali, a língua semítica também tá próximo do hebraico. É como se fosse um espanhol e um inglês ali, né? O hebraico e o aramaico. O espanhol e o português. Então, tem essa questão. Aí, em segundo lugar, você tem o hebraico, como eu já falei, que é a língua do culto. Terceira língua do Novo Testamento, que é o latim, que é a língua do palácio, é a língua dos romanos. E a língua grega, que é a língua internacional, que era mais falada do que o inglês é hoje. De hoje, vamos falar assim. É mais falado. Porque hoje você tem ali no mesmo pé de igualdade inglês e espanhol. Inglês e espanhol. Inclusive tem gente que já foi feita pesquisas, né, no sentido, feitas várias pesquisas que mostram que tem gente que mais fala em espanhol do que em inglês no mundo inteiro. Né? Tem. A quantidade é maior. Mas, assim, em expansão inglês. Mas localizados, assim, o espanhol. Legal. Ô, pastor, tem mais duas perguntas. Comparando as duas, né? Mas Tem a língua mais mais duas? falada é o mandarim.